Pessoal, anteontem eu gravei um vídeo de frente à Casa Rosada, aqui na Argentina, né, em Buenos Aires, falando para vocês o quanto, né, o governo norte-americano está focado, né, está de olho na América Latina. O que eu percebo? Hoje o Donald Trump, né, focou as suas energias em resolver a questão da Ucrânia com a Rússia e resolver também a questão de Israel com Gaza e também resolver a questão da fronteira do México. Então são três frentes, né, de ação do Donald Trump. Já a sua equipe está focada na América Latina. Olha só, essa imagem que eu estou postando aqui ao lado para vocês, desculpem, foi uma reunião, uma live que aconteceu entre a Maria Corina Machado, entre o Edmundo Gonçalves Urrutia e o Marco Rubio, o novo secretário do governo norte-americano. O que chamou atenção em relação a esta situação, né, esta live, né, uma live seria normal, né, do ponto de vista diplomático, mostrando até o interesse do governo norte-americano, do Marco Rubio, em relação à América Latina, se não fosse, em especial, até o momento dessa live. E nesse caso aqui, o que mais chamou atenção foi o momento, né? Apenas 2 horas depois de assumir, né, o cargo na presidência da República, né, dos Estados Unidos, o Marco Rubio já teve essa reunião com a Corina e com o Urrutia, tá? Cara, assim, eles não são presidentes reconhecidos pelo sistema venezuelano, mas foram reconhecidos pela comunidade internacional. Mostra que os Estados Unidos vai ter essa postura. Os Estados Unidos estão agindo de forma coordenada, já declarou a saída, né, do Tratado de Paris, justamente para poder fazer a exploração do petróleo e abandonar a Venezuela. Vocês não entenderam o que está acontecendo aqui, tá? O que é a ideia hoje do governo norte-americano, juntamente com o Milei, juntamente com El Salvador? Qual é a estratégia aqui? Não é fazer intervenções bruscas, né? É minar mesmo o follow the money. Ou seja, deixar a situação da Venezuela tão caótica, que o próprio Maduro vai cair. Ou seja, ainda há um respiro, porque o Biden ainda estava mandando muito dinheiro para o sistema venezuelano com aquisição de combustíveis. O narcotráfico é outra rota, né, de receita para a Venezuela, mas filtrando o narcotráfico, barrando a fronteira mexicana, né, já gera um prejuízo por narcotráfico enorme, né, decretando estado de emergência na fronteira mexicana, já barra a entrada de produtos venezuelanos nos Estados Unidos, né? Já barra ali um pouco a fonte dos recursos. Minar, né, o Pacífico, o oceano, para que embarcações com produtos ilícitos sejam pegos. E agora, né, mina aí a fonte de recursos do governo com a venda de combustíveis, né? Então, para onde que a Venezuela vai vender esse combustível se os Estados Unidos não comprar? Encerrando assim um contrato, né, um acordo que existia entre o Biden e o Maduro. Resumindo o negócio, a situação para o Maduro vai ficar cada vez mais tensa. Pessoal, outro ponto que a gente precisa conversar é isso aqui, tá? A Bárbara do Te Atualizei fez uma cobrança para que a oposição protocole logo um chamamento, né, ou seja, uma convocação para que os diretores do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prestem depoimento junto à Câmara dos Deputados. Ela quer que eles saibam o porquê desses diretores terem saído do governo Lula, né, do IBGE, denunciando o autoritarismo do Postman, que é o cara indicado pelo Lula, e possível interferência de uma IBGE paralela. Isso seria um escândalo, né, em momentos normais da democracia. Ou seja, mas a Bárbara, ela fala que a oposição deveria fiscalizar, afinal, será que existem dados que estão sendo distorcidos na gestão Lula? Isso seria o suficiente para estourar mais um pedido de impeachment, ou seja, a questão aqui não é existência de um pedido de impeachment, são vários pedidos, ou seja,
várias coisas minando, né, toda a credibilidade do governo Lula. Porque hoje ainda o governo Lula ainda se pauta em algumas informações vindas do IBGE. Ah, mas o PIB está melhor, o PIB brasileiro melhorou, mas o desemprego caiu, mesmo levando em consideração que quem recebe Bolsa Família não é considerado desempregado. Enfim, mas a Bárbara fala que é hora da oposição trazer o máximo de informações e mostrar que, se for verdade, o governo Lula está mudando os dados, né? Está falsificando dados, e aí cai ainda mais, né? Se bem que não sei se tem como o bumbum de sapo ficar mais baixo, né? Mas a credibilidade do Lula ainda decai ainda mais, né? Com esse posicionamento da Bárbara, te atualizei aí, que eu achei interessante. Acho que a oposição deveria ouvi-la. Outro tema que a gente tem que conversar é isso aqui, tá? Olha só. A Advocacia Geral da União resolveu fazer uma reunião, convocou toda a turma da lacração, entidades, né, ONGs, especialistas em censura, ou censurar, não sei, mas chamou um monte de gente para participar de uma reunião, né, onde trataria, né, das Big Techs, ou seja, das redes sociais no Brasil. Acontece que foram chamadas Meta, né, com Facebook e Instagram, foi chamado o X, do Elon Musk, e foi chamado a chinesa, a TikTok, tá? Ou o TikTok. O que aconteceu? Nenhuma delas compareceram. Então, o evento aconteceu e nenhuma das empresas Big Techs compareceram, né, ao evento da Advocacia Geral da União, programada ali pelo Jorge Messias. Gerou um desconforto muito grande, porque qual foi a sinalização? Todas nós, Instagram, Facebook, TikTok e X, estamos alinhadas por não concordar com vocês. Então todas nós vamos rechaçar o seu convite e nenhuma vai sequer comparecer neste evento aí. Ninguém vai comparecer nesse evento porque nós não concordamos com as regras e as imposições autoritárias que vocês estão expondo. Ao final do evento, né, uma situação até vexatória, vergonhosa, né, os repórteres indo atrás do advogado-geral da União para que ele esclarecesse ali, né, o que aconteceu, o que ele tinha achado das Big Techs não comparecer. E aí ele saiu correndo. Lembrou até um meme, né, que foi postado pelo Eduardo Bolsonaro. Eles me enviaram o que eles falaram? Eles vão mandar subsídios, ministro? Não sei, né? Tem que perguntar para eles. Não, mas é porque o senhor disse que está até sexta-feira para enviar. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Não tem problema, porque está correndo. Outro ponto interessante foi também, né, o Javier Milei. Ele participou do Foro de Davos, ao lado da Meloni, né, primeira-ministra da Itália. O Milei, ele falou um ponto muito interessante, olha só. Parecia que havia uma hegemonia da esquerda mundial. Ou seja, a esquerda estava dominando tudo, o discurso da esquerda estava muito alinhado, só esqueceram de combinar com o povo, né? O povo de todos os países, com todos os povos, que estão rechaçando cada vez mais, né, o discurso da esquerda. E nesse discurso que o Javier Milei fez contra a cultura woke, ele deixou bem claro. A cultura woke está despedaçando, está caindo, a cultura de esquerda está indo, sabe, em frangalhos. É impressionante como de 2022 para frente, de 2023 para cá, ela estava em subida, né? Começou um declínio imediato, né? Imediato. Ou seja, parece que os bons ventos do liberalismo estão chegando no mundo do conservadorismo. E olha só o discurso do Milei aí, tá bom? Eu achei bem interessante. O que parecia uma hegemonia absoluta a nível global da esquerda woke foi desmoronando, declarou o presidente argentino Javier Milei em seu discurso no Fórum de Davos, na Suíça. Veja um trecho do discurso de Milei.
E lentamente, o que parecia uma hegemonia absoluta a nível mundial da esquerda woke, na política, nas instituições educativas, nos meios de organização, comunicações e organizações supranacionais ou em fórum como Davos, foram desmoronando e está a começar um vislumbre de esperança de ideias de liberdade. Ele também destacou que a batalha não está ganha. O crédito deste vídeo do Milei vai para o portal Laderetia Diário. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pois é, pessoal, esse vídeo aí foi do Ivan Kleber, dando os créditos aqui, né? Mas olha só, por que o Milei hoje tá ganhando discurso? Porque ele tá fazendo o que precisa ser feito na Argentina. Ele tá fazendo o que os liberaizinhos de esquerda queriam que acontecesse e tá fazendo o que nós de direita queríamos também, ou seja, reduzir a máquina de uma forma que a economia volte a andar, né? Não estou falando dos radicais de esquerda, não, aqueles que querem controlar tudo, os comunistas, não, estou falando liberalzinho de esquerda. Nem eles estão conseguindo discutir mais. Olha só, o Oineg, eu nunca posso falar que ele era um jornalista de direita, mas olha só o que ele postou aqui. Você goste ou não goste, te agrade ou não te agrade, o Milei tem um projeto de país e um projeto econômico para a Argentina, assim como o Trump, né? Já o governo Lula não tem projeto nenhum, a não ser o da própria Dilma Rousseff. E qual é o projeto da Dilma Rousseff? Vamos deixar a meta em aberto, ou seja, se a meta está aberta, não tem meta. E se a gente alcançar a meta que está em aberto, que não tem meta, a gente dobra a meta. Resumindo, ela não falou nada com nada, mas deu para entender o recado. Nós vamos fazer o estrago que a gente quiser. Nós não precisamos dar satisfação para vocês, meros mortais, sobre os números que o governo apresenta. Nós não precisamos dar satisfação nenhuma para vocês sobre quase nada. Quem manda nessa parada toda é o governo. O próprio Oineg fez um vídeo falando que, via de regra, governos são autoritários. Mas o governo do Lula, em específico, é o governo mais autoritário que ele já viu na vida. É um governo arrogante, é um governo prepotente, um governo que simplesmente não consegue sequer ouvir, né, as vozes que vêm de dentro da própria esquerda. Ou seja, a máscara está caindo cada vez mais. Pessoal, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acabou de entrar em mais um atrito com o governo Lula. O que aconteceu? Tem uma rodovia em Minas Gerais que é a rodovia 381. E o Lula resolveu fazer um evento de concessão dessa rodovia. Adivinha quem não compareceu? O Romeu Zema. Pois é, Romeu Zema não foi. E aí, os petistas começaram, né, a criticar o Romeu Zema, que não participam dos eventos do governo federal, e depois que é a ajuda do governo federal, o governo não ajuda nada, não, vamos ser sinceros. O Romeu Zema respondeu, ele falou o seguinte: olha, Lula, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa rodovia 381, vocês vieram aqui só para fazer um evento burocrático de lançamento, né, de concessão dela. Vocês ficaram 15 anos no poder prometendo que iam entregar. Agora, depois de 15 anos no poder, vocês vêm aqui para fazer um anúncio burocrático de concessão dela. Vocês me chamem quando for para entregar a obra, porque eu estou trabalhando, diferente de vocês que só ficam aí fazendo esses eventos burocráticos, eu estou trabalhando, então o dia que for para entregar a obra, você me chama que eu vou. Rapaz, ficou feio pro Lula. Por quê? Porque a própria Band TV depois soltou uma matéria dizendo o seguinte: o governo Lula, ele não tem proposta, ele não tem projeto. O que sobrou para o Lula agora é, no máximo, ficar anunciando obras que ainda serão concedidas, que ainda serão feitas daqui a anos. Não entrega obra, não tem plano de governo, não tem projeto de governo. E aí tá todo mundo assustado. Por quê? Porque pela primeira vez na história, eu tô vendo algumas mídias dando razão a galera da direita. Bateram no Bolsonaro, mas nessa aqui, a exemplo do Nicolas,
que veio um monte de mídia que até me assustou, até na Globo. Teve gente que falou, não, mas o Nicolas tá certo, o Nicolas não mentiu, não tem fake news. Aqui veio o jornal Metrópolis, por exemplo, conforme a matéria que eu coloquei para vocês, e falou, mas o Zema tá certo, precisa gastar um dinheirão público, fazer um auê todo para ir lá fazer um evento burocrático de concessão da obra. Pode até fazer um evento de entrega, e nem precisava. A entrega é obrigatoriedade, não tem que fazer evento, não tem que fazer palanque político em cima disso. E a realidade é que o governo Lula hoje é só um comitê de campanha, né? Não tem mais nada além disso para entregar para o povo brasileiro, além de um comitê de campanha. Pois é, mas pelo menos o governo Lula tem como falar que está fazendo pelo meio ambiente, né? Não, não tem não. O que acontece? O governo chegou falando que ia defender a saúde. Cara, tem mais morte de dengue do que de Covid. Tá faltando vacina. Falou dos Yanomamis. Pois é, não fez nada pelos Yanomamis. E agora, você constata aqui que o Brasil tá tendo recordes e recordes de queimada. Você não tem noção, quase dobrou de 2023 para cá. 2023 já foi tenso. 2024 foi pior, teve um aumento de 79% no número de queimadas. O IBAMA, né, tá até aí, né, sem fazer muita coisa, porque não tem recurso, não tem verba, não tem plano, não tem projeto. Cara, é incrível como em 2 anos o governo Lula conseguiu demonstrar que quem falava mal do governo Bolsonaro torcia o nariz porque o Bolsonaro falava besteira, falava palavrão, falava isso e aquilo, mas no ponto de vista de governo, tinha governo. Agora, nós estamos num barco à deriva. Então, o que sobrava para o Lula era a defesa dos mais pobres. Olha, vamos fiscalizar os mais pobres para tacar imposto de renda neles. O Pix não será taxado, só para deixar claro. Mas o dinheiro que você movimenta com o Pix, esse vai. Então não deu para fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a vender, já sei, produto estragado para o povo, já que nós prometemos a picanha. Não deu para ter picanha. Depois a gente falou que o povo ia poder comer carne de frango. Não dá conta de comer frango. Nem o café o pobre não toma. A gasolina fica mais cara essa semana. Então vamos prometer pelo menos que nós vamos baixar o preço. Como? Aquelas comidas que vencem no supermercado, nós vamos mudar a forma e vamos falar que agora você pode comer. Só que ficou tão feio. As redes sociais estão monitorando o Lula. Vamos agradecer até o Pochá aí, né? Que falou, não, a gente elegeu o governo Lula, mas a gente vai fiscalizar. Pois é, já que o Pochá não está fiscalizando, não está fazendo vídeo nenhum para ajudar quem realmente está preocupado com o Brasil, o povo está fazendo. E aí as redes sociais caíram matando no Lula. Não precisou nem do Nicolas Ferreira. E ele recuou. Resultado, o governo está sofrendo desgaste um atrás do outro. Não vai conseguir regulamentar as redes sociais, e aí eu já estou falando há muito tempo. Se não convocar impeachment agora, você deixa o campo livre para o Lula preocupar em regulamentar as redes sociais. O caminho agora é convocar impeachment do povo. O povo nas ruas, o Lula fica desesperado. Com desespero ele não vai ter tempo e não vai ter como travar as redes sociais. E se eles resolverem travar as redes sociais com o povo nas ruas, aí é que o povo vai mais ainda para as ruas. Vocês entenderam? Imagina, agora não é só o X que vai sair do Brasil. É o X, o Instagram, o Facebook e o TikTok. Como é que o povo vai reagir quanto a isso? Então, vamos lá, oposição. Vamos lá, Nicolas. Deixa passar não. Tá passando do ponto. Tá na hora de chamar o povo. Vamos lá, eu vou trazer uma notícia bem interessante. Olha só, o presidente acaba de anunciar que ele não vai apoiar essa história do Drex. Apoiar uma moeda digital pode ser muito perigoso. Afinal, se for previsto uma moeda digital, essa moeda pode ser fruto de controle por parte da esquerda. Achou que eu estava falando do Brasil? Lógico que não. Aqui no Brasil eles querem enfiar um Drex em você. Estou falando dos Estados Unidos. Pois é. Apresentaram uma proposta para o Trump para criar o Drex deles também, ou seja, o dólar digital. O Donald Trump falou o seguinte, não, essa história de Drex, dólar digital, é perigosa demais. Uma que a gente fica alvo, né, de hackers, a gente fica alvo, né, de uma guerra tecnológica muito perigosa. Então, nossa moeda tem que permanecer da mesma forma até para dar liberdade ao cidadão.
Segundo, imagina se essa galera comunista volta ao poder aqui e vai querer controlar você por completo. Então, não. Sou a favor da liberdade, sou a favor que você invista, inclusive em criptomoedas. O próprio governo americano está apostando em criptomoedas. O próprio Donald Trump lançou uma criptomoeda, né? E o mercado digital está discutindo muito isso, né? O mercado digital de investimentos está perguntando, né? Está se perguntando se isso é uma boa comprar essa criptomoeda do Trump, que talvez pode te deixar rico, ou se essa moeda do Trump vai ser uma bela de uma furada, né? Então tem muita especulação em cima disso. O negócio é que o próprio Donald Trump já sinalizou, falou que não, que o negócio dele é apostar mais nas criptomoedas. E isso é bola dentro demais por parte do Donald Trump. Que diferença é ter um presidente que está preocupado em liberdade e ter um presidente que quer te controlar no tapetão? Cara, esse Lula me assusta muito, né? Então você vê a diferença aqui, o próprio governo norte-americano falando, o Drex é controle, o Drex americano, mas o real não é diferente. O Drex é controle de massas, é arriscado, é perigoso e não é uma coisa que deve prosperar. E é isso, pessoal. Pessoal, ó, vocês sabem que eu tô de viagem, né? Então tô gravando do quarto do hotel. Fala pra mim se esse formato tá legal. Eu tô fazendo testagens, né? Eu coloquei o formato lá com um aplicativo digital me auxiliando, vocês reclamaram. Esse formato tá legal? Vocês preferem um formato que só aparece a tela ali do celular? Vocês preferem esse formato que eu apareço aqui, mesclando aqui com as imagens? Coloca no comentário que eu quero saber, né, o ponto de vista de vocês, se está a contento, né, o formato de gravação que eu ando fazendo para vocês, tá bom? Eu preciso saber, né, afinal, o conteúdo tem que estar bom para vocês entenderem, né, a mensagem que a gente quer passar. Me dá um help aí que eu conto muito com vocês, tá? E me puxem a orelha a hora que vocês estiverem aí discordarem, né, tiverem pontos diferentes do meu, né? Então, igual aconteceu com a questão do Elon Musk lá, para mim, né, acho mais do que justo vocês me puxarem a orelha, né, e acho que vocês estão certos nesse assunto, tá bom? Quando eu discordar também eu sou turrão, viu? Aí eu vou falar, não, tá bom, vocês discordam, mas eu penso assim, tá? Eu sou meio assim, mas agradeço vocês, né? Tem uma frase do Renato Russo que diz assim, ó, eu sei que você gosta mesmo de mim se arriscando a me dizer, a me falar o que eu não quero ouvir, né? Então eu gosto disso, tá? E isso me alegra aqui no canal, tá bom? Obrigado, pessoal. Ó, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso outro editorial aí.